Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre os principais acordos internacionais do direito ambiental aplicáveis à rota bioceânica. Eu sou a professora doutora Ilná Toledo Augusto e eu quero trazer essa ideia de conectar o centro da América do Sul aos portos do Pacífico. A gente sabe que é antiga. Então, as discussões sobre essa integração remontam ao período posterior à Guerra do Paraguai, no século XIX. Então, no entanto, foi uma criação do Mercosul em 1991 que o ambiente se tornou mais favorável para projetos concretos de infraestrutura que facilitassem o comércio. A necessidade de uma saída eficiente para o Oceano Pacífico, principalmente a rota de comércio com a Ásia, sempre foi um objetivo estratégico para os países do Cone Sul. Então, um fator decisivo para esse impulso final do projeto no século XXI foi o crescimento econômico da China. Então, a partir dos anos 2000, a China se tornou aí o maior importador mundial de commodities agrícolas, produtos que o Brasil, Paraguai e Argentina produzem em grande volume. Então, soja, milho, carne, né, exportação de carne. Então, a rota tradicional para a Ásia, que ainda é a via Porto de Santos e o Canal de Panamá, mostrou-se cada vez mais congestionada e cara. Então, a rota bioceânica ela surgiu como alternativa logística, encurtando em até 15 dias o tempo de viagem do Brasil até o norte, né, do norte da Argentina, que passaram a ter um acesso rápido dos portos chilenos de Antofagasta e de Iquique. Então, para o Paraguai, um país sem saída para o mar, o projeto ainda representou uma meta estratégica muito maior. O desafio estava no trecho que corta o Chaco Paraguai, uma região aí de acesso difícil, com estradas de terra que tornavam intransitáveis, principalmente no período de chuva, a pavimentação da rodovia PY09, ligando Carmelo Peralta para na fronteira com o Brasil, a Argentina foi a obra central que tornou o corredor uma realidade. E em 2015, o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinaram um acordo quadripartite para formalizar essa cooperação. Então, o período entre 2017 e 2021 foi marcado pela intensificação dessas obras no lado paraguaio. E a Rota Bioceânica, projeto que vem dessa infraestrutura fronteiriça que conecta o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, atravessa biomas, né? A natureza de relevância ecológica planetária, como o Pantanal, no nosso caso. Então, esse empreendimento, embora promissor para o desenvolvimento econômico regional, impõe desafios significativos aí na proteção ambiental. Então, o meu objetivo é identificar e analisar os principais acordos internacionais de direito ambiental aplicáveis à rota bioceânica, destacando sua relevância para a proteção dos biomas, que é o direito internacional ambiental, e a promoção do desenvolvimento sustentável nessa região. Então, nós usamos como uma revisão documental de acordos e convenções internacionais de direito ambiental, bem como artigos e relatórios que abordam a rota bioceânica e seus impactos. Então, foram consultados documentos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA do Brasil, da Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a CNDH, e publicações acadêmicas. Então, a seleção de acordos internacionais, ela foi baseada em sua aplicabilidade direta ou indireta aos países da rota bioceânica. Então, eu estou falando aqui do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile. E aos tipos de impactos ambientais esperados. Então, com a perda da biodiversidade, alteração de zonas úmidas e proteção de defensores ambientais, a análise buscou fazer essa correlação dos princípios e diretrizes desses acordos com os desafios específicos pela implementação da rota. Então, a gente, né, visa identificar aí o arcabouço jurídico internacional que pode subsidiar a governança ambiental do projeto. Então, o que é que se percebeu com o resultado dessa pesquisa? Que a rota bioceânica é um resultado do ambicioso corredor aí de integração logística que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, representa
um marco na infraestrutura sul-americana. Porém, nem tudo são flores. Na hora que atravessa esses biomas, né, a natureza de relevância ecológica global, como o Pantanal, o Chaco, a Cordilheira dos Andes, o projeto transcende a esfera logística para se tornar um complexo desafio de governança ambiental. Então, a sua concretização, ou seja, a concretização da rota, vai exigir um equilíbrio delicado entre impulso ao desenvolvimento econômico e a imperativa conservação do patrimônio natural, colocando em evidência a necessidade de uma estrutura jurídica robusta e coordenada. Nós temos que ter desenvolvimento, porém, nós também temos que preservar os direitos ambientais na região. Então, nesse contexto, os acordos e as convenções internacionais, porque não é só o Brasil, existem outros países envolvidos, eles vão se debruçar, as convenções vão se debruçar no direito ambiental, que emergem como pilares fundamentais para orientar a integração de forma sustentável. Então, o surgimento desse corredor não é um evento isolado, mas sim um resultado aí da convergência entre as antigas aspirações de integração regional e as suas novas realidades de economia global, nomeadamente a demanda asiática por commodities. Então, essa gênesis profundamente ligada a fatores geopolíticos e econômicos não pode ficar dissociada dos imperativos da conservação ambiental. Então, a análise dos quadros jurídicos internacionais aplicados revela aí algo interessante, né? Que a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, com a recente Meta 3 de CUNY-Montreal, ele indica que precisa proteger 30% das terras e oceanos até 2030. Então, eu já tenho um compromisso internacional que foi assumido. E essa central para proteção de biodiversidade única dos biomas atravessados vem também em complementação à Convenção sobre Espécies Migratórias, que vai oferecer diretrizes para minimizar, mitigar a fragmentação dos habitats. Então, é um risco inerente a projetos rodoviários dessa magnitude, não há dúvidas, através dessa criação de passagens de fauna e corredores ecológicos. Então, essa proteção desses ecossistemas específicos encontra amparo em instrumentos especializados. Então, nós temos aí a Convenção de Ramsar sobre zonas úmidas, é de importância crítica para o Pantanal, um sítio Ramsar de importância internacional e exigindo que os países signatários assegurem a sua conservação e uso racional. Então, de igual modo, então a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial da Unesco impõe também obrigações rigorosas caso a rota interfira com áreas de valor universal excepcional. Então, é bem complexo. Então, para além dessa dimensão ecológica, o Acordo de Escazú introduz um componente social indispensável, garantindo o acesso à informação, a participação pública nos processos de decisão e o acesso à justiça em materiais ambientais, assegurando que as comunidades locais, os povos originários, os indígenas, sejam partes ativas nesse processo de desenvolvimento do projeto. Então, a complexidade de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental, eu tenho uma riqueza de tratados internacionais que trazem responsabilidade e, mais do que isso, traz obrigações aos países que assinaram esses tratados. Então, a nível regional, eu ainda tenho o Mercosul, que traz esse acordo ambiental no âmbito dos 4 países envolvidos, que proporciona uma plataforma para harmonizar políticas e gerir conjuntamente recursos transfronteiriços. Então, a aplicação desse conjunto normativo, né, de tratados, é um verdadeiro desafio. Essa depende da vontade política dos estados, que aí a gente está falando aí de soberania, em internalizar essas normas em suas legislações nacionais. Da criação de mecanismos, não só de criar normas, mas de fiscalizar de forma conjunta e do estabelecimento de uma
governança ambiental. Então, a Rota Bioceânica, ela apresenta não só como um teste de engenharia, de rodoviária, de hidrovia, de ferrovia, mas, além disso, uma oportunidade única de demonstrar que o progresso econômico e a conservação ambiental podem andar juntas na mesma face da mesma moeda. Então, a adoção de um protocolo verde, baseado nesses acordos internacionais, pode transformar esse corredor logístico num modelo global de integração sustentável e que o direito ambiental atua como o principal fiador de um futuro equilibrado para a região e seus povos. Então, o que a gente põe aí como conclusão? Essa cooperação e a internalização dessas normas são essenciais para o desenvolvimento sustentável e ambientalmente responsável na região. Superar aí os desafios jurídicos é uma tarefa complicada, né? Mas demanda cooperação política, fiscalização e a garantia dos direitos das comunidades. Então, somente assim, a Rota Bioceânica poderá ser um modelo de integração que concilia progresso econômico com a imperatividade aí da sustentabilidade ambiental. Lembrando que na nossa Constituição, no artigo 225, nós temos aí, o Estado tem o dever, e todos nós temos o dever de proteger, em especial, o Pantanal. Então, e assegurar para que o futuro equilibrado para essa região e esses povos sejam efetivados. Então, dessa forma, a Rota Bioceânica, ela surge de antigas aspirações de integração impulsionada pela globalização. Então, para assegurar esse desenvolvimento sustentável, o cumprimento de acordos internacionais do direito ambiental é crucial. Esses instrumentos orientam a mitigação de impactos, protegem o patrimônio natural e cultural e promove a cooperação entre os países. Então, essa internalização dessas normas, junto com a fiscalização conjunta, é essencial para conciliar o progresso com a justiça ambiental, garantindo um futuro equilibrado para toda a região. Não só a região, mas para todos os países que compõem o Cone Sul, o Mercosul. Um abraço, obrigada, até mais.